foi aprovado pela Câmara e foi, entretanto, assinado um protocolo para a criação de respostas de consumo vigiado na cidade, entre a Câmara, a IRS, o Norte, o SICAD e a Segurança Social, que prevê, numa primeira fase, um espaço de consumo vigiado amovível e, numa segunda fase, uma sala de consumo móvel. A Câmara, no âmbito deste protocolo, disponibiliza um apoio no montante global de 650 mil euros para este projeto, que tem um período de duração de 3 anos. Apesar da lei ter mais de 20 anos, trata-se de uma das primeiras respostas no país. Na fase piloto de 1 ano, cabe ao município financiar a 100% a operação para o espaço de consumo amovível, na zona ocidental da cidade, e disponibilizar também o respectivo espaço. Após a avaliação, o SICAD lançará os avisos para financiar a segunda fase, a partir do segundo ano, que manterá a continuidade, mas aí já financiado pelo SICAD, da resposta em sala amovível, e depois também a criação de uma nova resposta móvel, que permitirá atuar noutras zonas da cidade, incluindo a zona oriental. Esta sala ou estas salas se tornaram mais, portanto, urgentes porque, entretanto, aconteceu a demolição do bairro do, Aleixo. A Câmara, portanto, decidiu acelerar todo esse, processo. Nós sabemos bem que o bairro do Aleixo era, literalmente, a sala de chuto da cidade do Porto e em condições absolutamente degradantes e, na altura, o PS insistiu que havia que acelerar também as medidas ao mesmo tempo para, lidar com o consumo de droga e com as, dependências. O que na altura não, aconteceu. O que realmente aconteceu é que a Câmara, todos nós, fomos confrontados com a explosão do consumo a céu aberto em vários locais da nossa cidade e também com uma enorme perturbação causada na segurança da vida dos portuenses. Parece resultar das palavras da senhora vereadora de que a Câmara do Porto andou muito lentamente sobre esta matéria. Eu recordo que esta matéria, estamos a falar em 2017, de facto, havia um estudo, mas não havia consenso a nível da Assembleia Municipal. É bom termos a noção disto. Depois queria dizer o seguinte, depois houve uma altura, vamos lá ver, em que na altura o que a Câmara Municipal disse e o que a Assembleia Municipal do Porto de alguma maneira entendia era que o município do Porto deixaria que as autoridades de saúde montassem isto. E isso nós achamos muito bem. A verdade é que, como é típico, as autoridades de saúde não queriam pôr um tostão, nem queriam montar coisa nenhuma. E queriam era que fosse a Câmara Municipal do Porto a operar isto. E isso, eu disse terminantemente que a Câmara do Porto não iria operar, não iria operar, poderia contribuir, como vai contribuir, mas não iria operar. E não vai operar porque não está no âmbito das suas competências, é no âmbito da saúde. E esse assunto, eu fiz fincapé, e fiz fincapé até à tal reunião que o senhor doutor Fernando Paulo está a dizer, em que eu fui a Lisboa com o doutor Fernando Paulo, sentei-me com o senhor presidente do SICAD, que insistia que tinha que ser a Câmara Municipal do Porto a fazer tudo, e eu tive que dizer à senhora Ministra e ao Sr. Secretário de Estado que nós não íamos fazer tudo. Para já não temos competência nessa matéria. Depois, quando se desbloqueou politicamente, porque a senhora Ministra percebeu e deu ordem, e o Sr. Secretário de Estado, Dr. Salles, foi particularmente ativo nessa matéria, nós aí não perdemos tempo. Portanto, mas mais uma vez, nós estamos a pagar, vamos pagar 650 mil euros, que eram competência da saúde, e temos tido um trabalho insano nesta matéria, quando não era esse sequer o entendimento da Assembleia Municipal, porque a Assembleia Municipal a única coisa que queria era que eu autorizasse, e eu disse sempre que sim. Portanto, não tentem reescrever a história, porque eu tenho visto isto reescrito, nomeadamente em entrevistas dos senhores do Partido Socialista sobre esta matéria, isso é mentira. Nós estamos, mais uma vez, a assumir e a pagar, os municípios do Porto estão a pagar uma coisa que é da competência do Ministério da Saúde. Absolutamente, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Sabe onde é que há maior insuficiência neste momento da resposta integrada? Quero que eu lhe diga.
Não vou comentar se o Aleixo era uma sala de escritório. O que nós não vamos Era uma montar sala é um de escuta Aleixo. a céu aberto. Era um sítio onde, sabe uma coisa, era um sítio onde as coisas se escondiam. Isto não é para esconder nada. Era um sítio onde as pessoas estavam longe da vista e longe do coração. E nós isso não íamos permitir. E a situação em que aquilo estava era uma situação que ameaçava ruína, e nós levamos a cabo o fim da demolição do Aleixo, não tendo sido nós a iniciar o processo. Mas filo conscientemente, e acho que fizemos bem. Agora, o problema existia a céu aberto, existia nos interstícios do Aleixo, e era muito diferente disto. Sabe o que é? Era fácil. Nós não víamos. Vivíamos todos tranquilos porque não víamos. E por nós não vermos é que não havia a sensibilidade que hoje há. E por isso é que há hoje pessoas que defendem este modelo e que anteriormente não compreendiam. Estavam escondidos, sabe? Eu não defendo a criminalização do consumo de droga na via pública. Sabe onde é que eu defendo a criminalização? Eu defendo a criminalização do uso de drogas injetáveis na proximidade e à porta das escolas e dos estabelecimentos. Por uma razão muito simples. Sabe porquê? Para mim é um atentado ao pudor. E, portanto, como é um atentado ao pudor, esta é a minha opinião. Compreendo que o Partido Socialista tenha uma opinião diferente. Eu tenho esta opinião. Sabe porquê que eu tenho esta opinião? Para que um dia não seja mesmo criminalizado, sabe? É que se isto não mudar, um dia vai ser criminalizado. Ou um dia vamos ter violência à porta das escolas, porque há pais que pura e simplesmente não toleram o que acontece. É que nós temos relatórios no Conselho Municipal de Segurança de agrupamentos escolares, de professores desses agrupamentos escolares, que dizem que de manhã, antes das crianças entrarem no recreio, eles têm que andar a limpar, sabe o quê? Seringas infectadas. E, portanto, para mim, essa criminalização, não há nenhuma razão para que uma pessoa que precisa de chutar para a veia o tenha que fazer à porta de uma escola e atire a seringa para dentro da escola. Isso deve ser, a meu ver, deve ser criminalizado. E não é. Isto resulta de um estudo do Instituto de Saúde Pública, resulta de um protocolo com a ARS Norte e o CICAD, que são duas instituições do Ministério da Saúde. Eu chamo a atenção para isto para dizer que isto é uma situação, é uma ação de saúde pública. Ponto. É uma ação de saúde pública. E segundo a Constituição, a saúde tem que ser assegurada pelo Estado Central. Ponto. E, portanto, se alguém tem responsabilidade neste caso, é o Estado Central. Ponto. E, portanto, aquilo que me parece que estamos perante neste caso é, mais uma vez, um falhanço enorme da ação do Ministério da Saúde e do Governo do Partido Socialista em geral, que neste caso falhou com a cidade do Porto e com os portuenses, e que, mais uma vez, infelizmente, Sr. Presidente, vai fazer que sejam os portuenses, que já pagam impostos para o Estado Central, a pagar com os seus impostos para a Câmara Municipal uma ação que é da responsabilidade financeira do Estado Central. E por essa razão, Sr. Presidente, é que eu não vou votar a favor deste concurso, não tenho nada contra o concurso como está feito, não tenho nada contra a instalação desta sala de consumo assistido, nos termos em que estão aqui apresentados. Agora, tenho uma objeção de fundo e de princípio, que seja a Câmara do Porto a financiar a 100% a atividade no primeiro ano. Naturalmente, há medidas nacionais que têm que ser tomadas em relação a este tema. Medidas nacionais na área da saúde pública, da segurança social e também do emprego com direitos, porque é todo esse clima que ajuda a resolver este problema, naturalmente ligada a uma outra, que é a área da justiça e da prisão dos grandes traficantes, porque os pequeninos vão sendo presos.